Olá a todos, eu me chamo Diego Lima e vou apresentar aqui o meu trabalho da disciplina de análise de algoritmos, que é a análise do artigo. Primeiramente, fazer uma apresentação geral, né? A minha área de pesquisa no mestrado é Internet das Coisas, né? A IoT. Então, são dispositivos, redes, então tudo isso relacionado a isso. Para essa análise, eu selecionei dois algoritmos, que é um protocolo, né, de redes de sensores sem fio, que é o protocolo LIT, e também peguei um algoritmo de aprendizagem de máquina não supervisionada, que é o Camedoides. O algoritmo que eu vou analisar é uma combinação entre esses dois algoritmos. Então, assim, primeiramente vou explicar mais ou menos como é que funciona aqui o protocolo LIT, né? O protocolo LIT ele é utilizado em redes de sensores sem fio, né, que é o Wireless Sensor Network, e ele basicamente ele é um conjunto de nós sensores, como podemos ver aqui na imagem, e esses nós sensores eles pegam informações do ambiente, temperatura, umidade, coisas desse tipo, e o objetivo deles é pegar essas informações e enviar para uma estação base que vai chegar ali até o usuário final, né, através da internet. Então, essas redes de sensores sem fio ela tem uma problemática que é devido a ser uma grande rede de muitos dispositivos, geralmente são assim, e eles têm uma localização meio complexa, meio difícil de acesso à energia estável. Então, assim, eles se utilizam de baterias, são dispositivos que se utilizam de baterias, e essas baterias elas se esgotam. E se elas se esgotarem muito rápido, a troca de baterias é muito inviável para esse tipo de redes. Então, o objetivo aqui de uma problemática, né, é prolongar as baterias o máximo de tempo possível, né? E isso é feito através da otimização das distâncias de transmissão. Então, o protocolo LIT, o que é que ele faz, né? Ele faz uma eleição de cluster heads, que são esses nós aqui que são vermelhos. Então, cada um desses nós executa uma fórmula que ele vai saber se ele se torna ou não um cluster head. Então, nessa eleição, nós vamos ter alguns cluster heads, né? Que nessa figura de exemplo nós temos esses dois, onde vai existir um clustering. Então, vai haver um agrupamento aqui por proximidade dos cluster heads. Então, esses dois nós estão mais perto desse cluster head. Eles vão enviar seus pacotes para ele, e aqui também da mesma maneira. Todos esses vão enviar os seus pacotes para esse cluster head. Aí isso reduz a distância de transmissão. Esse nó, ao invés de enviar a informação diretamente para a estação base, ele vai enviar somente para o cluster head, que é uma distância bem menor do que ele iria fazer. Então, isso reduz o consumo de energia do nó, porque a configuração do rádio vai ser menor para realizar a transmissão dos dados. Então, os cluster heads não são fixos, então toda vez que vai existir uma transmissão de dados, uma nova seleção é feita, e cada um desses tem que ser um cluster head ao menos uma vez, até que um venha a se repetir. Então, há um rodízio de cluster heads aqui nessa rede. Então, é basicamente um processo de retransmissão dos pacotes. O Camedoides ele faz parte da classe de algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionada. Então, por ser um algoritmo de aprendizagem de máquina, ele basicamente trata com dados, né? Mas aqui, como ele faz um processo de clusterização, então ele são dois tipos, é uma classe de algoritmos que é feita para isso, né? De realizar um clustering. Ela se encaixa perfeitamente aqui numa rede de sensores sem fio também. Então, ao invés de ser dados, né, amostrais, nós vamos ter a localização dos nós em si. Para essa categoria de algoritmos, nós temos o Caminhos e o Camedoides, que eles têm funcionalidades bastante semelhantes, onde a gente tem um valor K, que é uma quantidade de centroides, que aqui nessa figura aqui do Caminhos são esses pontos, e esses centroides, eles agrupam as informações e eles vão se movimentando para reduzir o máximo possível as distâncias relacionadas a esse centroide. Então,
O centroide é definido, ele agrupa os nós, e aí ele acha uma nova posição e ele vai fazendo, a partir das iterações, ele vai achando novas posições. Então os dois trabalham dessa forma, só que o caminhos, como essa figura aqui, ele pode estar em qualquer posição da rede. Então, qualquer posição aqui do espaço ele pode estar, né? Por exemplo, aqui esse aqui dos vermelhos. O centroide ele está aqui em qualquer área, né? Já no Camedoides, ele tem que fazer parte das amostras. Então, no caso aqui, tomando por base que isso aqui são nós, o centroide tem que ocupar um espaço de um nó, né? Então, ele poderia estar aqui, aqui, aqui. Jamais ele vai poder estar no espaço geral como o caminhos permite. Então, basicamente, como é que vai ser o funcionamento, né? Temos K centroides iniciais, são selecionados, esses centroides vão se movimentar e aí vai existir uma redefinição de centroides até um ponto que as distâncias entre os pontos será mínima. Aqui nós temos um outro exemplo, né? De um GIFzinho que mostra essa divisão entre as iterações e o agrupamento, né, a partir de K informações, de K centroides. Bem, a proposta é fazer uma mistura dessas duas estratégias, né, desses dois algoritmos. Primeiramente, nós vamos ter aqui a definição de um lead centralizado, porque geralmente essa organização dos nós, elas podem ser feitas de maneira independente entre os nós. Mas com o lead centralizado, a estação base, então nós vamos ter a execução do algoritmo através de uma só máquina. Ele vai fazer a preparação da rede e posteriormente ele só vai informar a configuração para cada um dos nós. Então esse é o lead centralizado, né? E ele vai usar o Camedoides para justamente, ele vai tomar por base os cluster heads e vai ajustar esses cluster heads para posições que otimizem as distâncias de transmissão dos nós. Então, a estação base vai fazer os cálculos, a base do protocolite vai pegar inicialmente os cluster heads e esses cluster heads vão ser ajustados com Camedoides. E aí depois vai haver o resto da transmissão de dados como o LIT estabelece normalmente. Bem, aqui nós temos um algoritmo genérico aqui para definir mais ou menos como é que o LIT funciona. Então, o protocolo LIT ele tem por base receber os nós que estão vivos na rede. Como aqui é um algoritmo de maneira geral, né, aqui para a gente fazer uma análise, por base a gente vai tomar como se os nós sempre estivessem vivos para fazer aqui a análise do custo. Basicamente o que a gente vai fazer é passar por todos os nós. Então nós vamos passar por todos esses nós e a partir desses nós, cada um deles vai realizar o seu próprio cálculo, vai realizar o cálculo para saber se esse nó vai se tornar um cluster head ou não. Então, se ele se tornar um cluster head, ele vai ter um custo ali atribuído a ele, que vai ser um custo de transmissão e recepção, que geralmente vai ser maior, né, do que os outros nós. Se ele não for, ele vai ter só o gasto ali da transmissão das informações dele, né? Então, aqui também por último é só para definir, né, os níveis de bateria, porque quando a bateria chegar a zero, né, ele vai ser removido lá da lista. Mas o mais importante é isso, que os nós, todos eles vão ser consultados, né? Então, assim, aqui todos os casos vão ser a mesma coisa, porque em todas as situações vai ter que passar por todos os nós que estão vivos ali, né? Então, o tempo vai ser ali um O de N, que é basicamente um θ de N também, né? Porque dependente de máximo ou mínimo aqui, ele sempre vai ter que executar aqui no N. Então nós temos aqui que a análise, né, assintótica de tempo desse algoritmo, ele vai ser o O de N, né, o θ de N. Agora aqui o algoritmo do Camedoides, né? O Camedoides ele precisa
Aqui é só o camedoides puro, né? Então aqui, como é que ele vai funcionar? Primeiro ele vai precisar inicialmente definir os centroides iniciais para fazer aquela movimentação. Então ele vai passar por um processo de seleção. Esse processo de seleção ele não vai ser tão importante de se falar, porque vai depender muito da situação, né? Então tem maneiras diferentes de realizar esse centroide, mas até em questão de analisar o tempo dele, o máximo que ele vai poder vai demorar aqui vai ser o tamanho da rede, né? Do N, que no máximo ele vai passar por todos os nós para poder fazer uma seleção se aquele nó vai ser um centroide ou não. A partir disso, nós vamos ter aqui também a execução principal, que vai ser realmente a movimentação dos centroides. Aqui eu coloquei uma iteração até um valor x, porque esse x ele pode ser definido de algumas maneiras. Então, talvez possa ser uma distância dos nós, né, dos centroides. Então, talvez a mudança do centroide em si, né? Então, se ele era um nó, depois ele foi para outro. Então, o conjunto de centroides, no momento em que ele não se movimenta mais, é porque ele já chegou ali num ponto que já está ótimo para a rede, né? Então, no caso, essas movimentações, elas é um valor x, né? A gente não tem como definir, mas a gente pode analisar a questão do melhor e do pior caso. Mas olhando para o algoritmo em si, nós vamos ter aqui, né? Vamos precisar de agrupar todos os nós da rede por centroide. Então nós vamos ter aqui uma lista de listas para cada centroide, onde nós vamos realizar um agrupamento dos nós. Então nós vamos passar por todos os nós para agrupar esse nó para algum dos centroides. Então ele vai pegar o centroide mais próximo dele, né? Ele vai calcular as distâncias e depois ele vai atribuir esse nó lá dentro do grupo de centroides. Depois que ele faz a divisão, né, de todos os centroides, então o centroide 1 vai ter tais nós, centroide 2 vai ter outros nós. Depois que ele faz isso, a gente tem que calcular os novos centroides. Então, a partir de cada grupo de centroides, nós vamos realizar um novo cálculo de coordenadas. Então, para esse grupo dos centroides, nós vamos calcular a média ali das distâncias e nós vamos encontrar um novo ponto, e esse novo ponto ele vai ser qualquer lugar ali do espaço que esteja aquele cluster, né? Então ele vai realizar ali esse processo de encontrar um novo centroide e que ele não necessariamente vai coincidir com um ponto da rede. Mas aí, posteriormente, nós vamos passar por todos os nós novamente para justamente tentar encontrar o nó que está mais próximo daqueles centroides. Então, se o centroide está mais próximo de um nó, aquele nó vai se tornar o novo centroide. Porque justamente a gente está falando do camedoide, não pode ser um ponto aleatório no espaço, ele tem que ser exatamente ele tem que fazer parte dos pontos, né? Ele tem que fazer parte da rede. Aqui, como eu comentei, né, tem dois tipos, né, de situações. Na maior das sortes aqui, né, que seria o melhor caso, os centroides já seriam a melhor solução. Assim que ele selecionasse os centroides, ele já estaria no melhor caso. Então, esse x, ele meio que vai ser executado só uma vez. Então, tendo por base isso, quando ele chegasse aqui em todos os cálculos, no máximo ele só iria executar até o n, né? Que seria visitar todos os nós. Então, para o melhor caso, nós teremos um O de n aqui, que ele iria funcionar direitinho, né? Aqui para fazer a verificação e dar o retorno desse algoritmo. Agora, no pior caso, a pior situação é que o x ele pode ser até um valor definido, mas dos ciclos ele pode de ser até igual ao n ou até por vezes um pouco superior ao n. Então nessa situação a gente vai ter aqui já uma cascata de iterações.
Então, nós vamos ter n vezes n aqui embaixo também, né? Então, tomando por base isso, nós vamos ter aqui a análise assintótica de que o pior caso do Camedoides ele vai ser um O de n ao quadrado. Agora falar aqui um pouco sobre o algoritmo proposto. Basicamente ele é uma mistura dos dois algoritmos ali, onde eu vou pegar o Camedoides e inserir ele dentro do protocolo LIT, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou executar alguns passos normalmente como LIT. Então, a primeira parte eu vou achar os cluster heads. Então, vai executar aquelas fórmulas, né, para calcular o cluster head se o nó vai ser ou não. Depois disso, eu vou ter um grupo de nós que serão os cluster heads. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses nós cluster heads e vou pegar e jogar ele dentro do Camedoides. Então, eu só abreviei aqui como uma chamada de função, mas basicamente ele vai fazer essas iterações aqui a partir desse for, né? Já que ele já tem os centroides que ele pegou, então ele vai fazer essa iteração aqui. Então, ele vai ajustar os cluster heads para a melhor configuração que ele conseguir encontrar. Então, ele vai movimentar os cluster heads de acordo com o algoritmo do Camedoides. Depois que ele otimiza os cluster heads, né, ele vai fazer a iteração normal do LIT. Então ele vai fazer lá os custos lá, de transmissão e recepção se você for um cluster head, vai transmitir se você não for, e ele vai analisar ali a bateria. Então essa mistura, né, desses dois algoritmos, ele basicamente vai ter o mesmo tempo do Camedoides, porque ele que vai ser ali vamos dizer, o gargalo, né? Já que ele só foi inserido ali dentro do LIT e a inserção dele não foi em cascata com nenhum tipo de iteração, então ele vai se manter ali no mesmo tempo. Porque se os nós selecionados aqui pelo LIT já for a situação ótima, ele só vai executar uma vez, então ele vai ser ali o melhor caso, um O de N. Mas naquela situação que ele vai fazer muitos movimentos, que ele vai chegar a N ou até superior, aí ele vai se encaixar ali no O de N ao quadrado. Para encerrar aqui, eu trouxe só a análise do algoritmo em si, né? Então, nós temos aqui a análise assintótica de tempo do LIT, centralizado do Camedoides e da proposta, né? Que é o O de N ao quadrado e O de N ao quadrado. E, assim, falar um pouco sobre a estratégia de construção. A respeito de uma análise, né, mais aprofundada da estratégia de construção, eu consegui chegar mais ou menos assim nessas duas estratégias, que é a abordagem de um algoritmo guloso ou uma abordagem de uma busca por força bruta, né? Como ele faz essa questão de achar os pontos e ter algumas iterações para otimizar aquilo ali, né? O que eu sinto mais que esse algoritmo é um algoritmo guloso. Aí eu citei essa questão de uma busca por força bruta, porque realmente ele vai fazer uma busca, né, ali de uma situação ótima, onde ele pode talvez passar por todos os pontos, todas as alternativas para achar a solução ótima, né? Mas entre esses dois, né, como eu disse, eu não acho que esse algoritmo ele se encaixa muito nessa questão das estratégias de construção, mas se eu fosse para deixar uma opinião da minha análise, né, eu diria que ele segue mais por uma abordagem de um algoritmo guloso, né, que ele vai sentindo ali o local, né, o ótimo local para ele, ele vai ajustando. Então é isso, eu agradeço pela atenção e encerro por aqui.